Bomba! Lula admite que houve falcatrua no leilão de arroz. Eu vou trazer esta notícia bombástica e outras notícias que não deixar vocês não surpreendidos, porque desse desgoverno a gente só espera o pior. Mas vai deixar vocês esclarecidos. E agora eu peço para você, claro, deixa o like, compartilha muito, para que mais pessoas fiquem esclarecidos com tudo que a gente traz aqui. Eu agradeço já as pessoas que estavam esperando, quem chegou agora, muito obrigado aí a vovó Luzia, que sempre está aqui me ajudando, a Blenda, né, o Ataíde, muito obrigado aí por vocês estarem sempre comigo, dando força. Eu preciso da ajuda de vocês todos os dias para que este canal sobreviva, tá? Como vocês estão vendo aí, as visualizações do canal, tudo tem baixado muito e nós precisamos nos unir nesta força para alavancar este canal cada vez mais. O Direita no Brasil precisa da sua força, tá bom? Em todo o tempo aqui da live vai estar o Pix na tela, então se você sentir no coração de ajudar aqui o Mário Robert, o meu trabalho aqui que é diário, você pode fazer uma doação de qualquer valor, tá? Sem mais enrolação, vamos direto para a primeira matéria, que é, na verdade, um vídeo do meu querido amigo Didi Red Pill, que vai falar sobre aquela decisão do governo argentino de entregar alguns nomes dos foragidos, né, que saíram do Brasil para a Argentina por causa da perseguição do 8 de janeiro, tá? Então vou deixar vocês com o vídeo aí, e logo depois a gente comenta em cima desta proposta, desses assuntos deste vídeo aqui. Bom dia, amigos da Rádio Auriverde Bauru. Pois é, tem muita gente aí me perguntando o que é que está acontecendo na Argentina, que Milei vai entregar os brasileiros, que o governo argentino entregou o nome dos brasileiros que foram lá pedir asilo, etc. e tal. Então, tem muita gente preocupada e me procuram, porque sabem que, além de eu ser um exilado político, eu sou testemunha ocular de tudo que aconteceu naquele dia 8. Eu vi tudo, sei de tudo, fiz o meu trabalho jornalístico impecável, fiz a maior live da história do YouTube no Brasil, com 230 mil pessoas assistindo simultaneamente. Claro que eu não vou comparar com a live do presidente Bolsonaro, que dá 500 mil, dá 550 mil, 600 mil pessoas assistindo. Estou falando de live jornalística, certo? Então, eu tenho muito orgulho disso, apesar da plataforma ter derrubado a minha live. Mas, por lei, ela está guardadinha lá dentro do YouTube. Não é acessível ao público, mas o YouTube tem que guardá-la. Enfim, por todos esses motivos, as pessoas me procuram muito para saber informações sobre o dia 8, para saber informações do que está acontecendo na Argentina, do que está acontecendo em outros países com outros exilados. Então, vamos colocar o pingo nos is para tentar acalmar um pouco essa galera aí que tem parentes que foram para lá, ou você, meu amigo, que está me assistindo aí da Argentina e que também é um dos patriotas que foram pedir asilo aí, ok? Então, vamos lá. Primeiro lugar, é fato que a Argentina entregou os nomes dos brasileiros que foram pedir refúgio ou asilo lá? Sim, é um fato. O governo de Milei entregou, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, para a Suprema Corte Brasileira, o nome de todos os brasileiros que estavam lá. Ponto. Nada além disso. Vai dizer, ó, José, Maria, João estão aqui na Argentina, ok? Pronto. É isso. É isso. Não significa dizer que eles vão ser deportados, não significa dizer que eles vão ser entregues à ditadura brasileira, não tem nada disso. Isso é praxe, isso é normal, porque são acordos internacionais firmados entre os dois países que devem ser cumpridos e, como a gente sabe, nós da direita zelamos pela lei, pela ordem, exatamente como faz o nosso querido Milei na Argentina. É exatamente o que eu disse e o que eu venho dizendo. O Milei não vai fazer nada mais, nada menos do que cumprir a lei. Na verdade, ele não está entregando, né, os brasileiros ao governo, está entregando o nome. Foi pedido o nome dos brasileiros que estão lá. E os que pediram asilo político vai continuar na Argentina. O governo argentino vai liberar, né, ali um documento que assegura o asilo político a esses perseguidos. Segundo ponto é o seguinte:
A partir do momento em que você pede um asilo político, ninguém toca mais em você, amigo. Ninguém. Não adianta Interpol, não adianta a NASA, não adianta FBI, KGB, Mossad, não importa. Ninguém toca em você. Até o seu pedido ser aceito ou não pelo país, você está sob proteção do governo daquele país, no caso da Argentina. Vamos lá, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que é apenas por 30 dias e depois de 30 dias. Calma, minha gente, não é assim que funciona. Primeiro que não tem um prazo legal para que a pessoa, que o seu processo seja julgado, né? As pessoas dão 30 dias como um prazo médio, mas pode passar de ano. Nos Estados Unidos, por exemplo, para você ter o asilo totalmente reconhecido, pode durar até 5 anos. Mas aí eu estou falando dos Estados Unidos. Cada país tem o seu processo, cada país tem as suas regras. A única regra que não é descumprida é que a partir do momento em que você pede o asilo, você já está protegido, certo? Mas geralmente leva entre 6, 8 meses e 1 ano para o asilo ser concedido. Bom, aí as pessoas dizem assim, não, mas eles fugiram do Brasil, eles são fugitivos, eles foram para a Argentina como fugitivos. Sim, eles foram para a Argentina como fugitivos porque aqui no Brasil eles não encontraram a verdadeira justiça. Eles foram condenados, em alguns casos, em outros não, simplesmente por estarem lá no momento errado, no lugar errado, não tem comprovação de pena, não tem absolutamente... Ninguém ainda foi comprovadamente julgado, porque tem um vídeo, tem uma foto, tem alguma coisa dele quebrando, destruindo, invadindo, etc. e tal. Exato. Certo? Então, eles estão lá nessa condição, alguns, né, de asilado político. Bom, os que não pediram asilo estão vacilando. Tem que pedir o mais rápido possível, porque aí você está no limbo jurídico. E a Argentina será obrigada a te entregar para o Brasil. Exato. Exato. É a lei, é uma coisa básica aquilo que o nosso querido Didi está falando. Os que pediram asilo, o governo argentino garante que darão asilo. Agora, aqueles que estiverem escondidos, aqueles que não quiserem pedir o asilo, vai estar no país, além de ilegais, vai estar como fugitivos. Agora, se pedirem asilo político, será concedido. Assim, uma lei garantiu. Então, as pessoas que, porventura, estejam assistindo este vídeo e que estão nesta situação, façam tudo diante da lei. Nós, conservadores, queremos tudo correto, tudo diante da lei, tudo dentro das 4 linhas da Constituição. É o mais importante a ser feito neste momento. Já, pessoal, não saia daí, eu vou falar sobre o Lula ter admitido falcatrua dentro do leilão de arroz, tá? Ele admitiu e nós vamos ver o que vai acontecer com esse sujeito nos próximos capítulos, tá? Claro, se você, na teoria, é fugitivo de um país, na teoria, e entra no outro país e não pede asilo, você continua fugitivo lá. Exato. A não ser que você peça o asilo. E a partir do momento em que você pede o asilo, uma das perguntas básicas, porque tem uma entrevista, existe uma entrevista, você vai ser entrevistado pelas autoridades argentinas e a autoridade vai lhe perguntar, meu filho, você quebrou a tornozeleira lá, você é marginal, o que aconteceu? Aí o cara vai dizer, doutor, primeira coisa, eu fui julgado por uma corte ao qual eu não pertenço. Não era para eu estar sendo julgado pela Suprema Corte Brasileira. Eu não tenho foro privilegiado. E só isso, somente isso, já é motivo mais do que suficiente para configurar uma perseguição política e você receber o seu asilo. Fora muitos outros argumentos que as pessoas poderiam dar. Mas se você não é julgado pelo foro correto, já toda a outra cadeia alimentar, digamos assim, do seu processo já está falha, já é errada. Então, o país ao qual você vai pedir asilo, evidentemente, vai levar isso em consideração. Claro que não vai só confiar na sua palavra. Não é assim que funciona. O governo da Argentina vai olhar nome por nome, vai tentar checar caso por caso e não vai conseguir. Porque se nem os advogados têm acesso aos processos, imagine o governo da Argentina pedindo acesso e sendo negado pelo STF ou TRE, porque quer que seja, o STF ou
É o STF, basicamente. Enfim, calma, os brasileiros não serão expulsos da Argentina, a não ser aqueles que ainda não pediram asilo e pode correr o risco de ser expulso, sim, porque você entrou lá na teoria como um fugitivo, e se você não pediu asilo, você está vacilando. Então, as pessoas que pediram asilo, de fato, já estão sob proteção. Então é isso. É isso que eu queria trazer para vocês neste momento, porque tem algumas pessoas que estavam ainda com dúvida. Não sei se é o caso de vocês que me acompanham, se vocês estavam com dúvida enquanto a isso, tá? Não é que o Milei vai entregar os brasileiros assim de mão beijada. Ele entregou o nome não foi pedido? Ele entregou o nome daqueles que pediram asilo político. Então, quem pediu asilo político está dentro da lei, principalmente da lei da Constituição Argentina, está assegurado por lei e pode durar até 5 anos esse asilo político. Ou seja, 5 anos, essas pessoas podem ficar tranquilas morando na Argentina, enfim, trabalhando, tendo suas vidas no país que pediu asilo. Fora isso, pessoas estão ilegais lá e estão vacilando, como disse o nosso querido Didi Red Pill. Agora vamos fazer o nosso giro de notícia, porque tem informações aqui que eu tenho que trazer para vocês, é claro, né? Eu sempre faço isso, nunca deixo vocês sem informação. E esta aqui é uma informação que me deixa muito triste, porque nós avisamos muito, nós jornalistas independentes, viemos aqui todos os dias alertar o povo brasileiro sobre isso que eu vou ler para vocês. Alimentos podem subir até 7,5% em 2024, acima da inflação. Alta do dólar e fatores climáticos são considerados na nova projeção. A gente sabe que esses aqui são apenas dois fatores que podem acarretar a alta do preço dos alimentos, que é o dólar, que fechou em alta, por causa de declarações do presidente da República, e também os fatores climáticos, né? Chuvas, tempestades, tudo aquilo que ataca e atinge a plantação, o agronegócio, enfim, tudo isso pode acarretar a alta dos alimentos, né? Preço de combustíveis, inclusive, que eu li esses dias aqui, podem acarretar a alta de alimentos, dos alimentos nas prateleiras. E isso me deixa muito triste, porque assim, nós viemos aqui todos os dias e avisamos que isso iria acontecer a partir do momento que Lula pisasse naquela rampa. A partir do momento que Lula fosse diplomado, a partir do momento que Lula fosse coroado como presidente do Brasil, tudo que Bolsonaro construiu e que a equipe técnica de Paulo Guedes construiu na economia iria desmoronar. E é exatamente isso que está acontecendo neste momento. O Brasil está entrando num buraco sem fundo. Eu vou ler um pedaço da matéria com vocês e a gente analisa rapidamente, porque tem mais notícias interessantes para trazer para vocês. Vou trazer a notícia do arrozão, que o Lula admitiu ter falcatrua. A gente vai trazer tudo isso aqui, vamos saber o que vai acontecer com o Lula. Bancos, consultorias e corretoras prevêem alta no preço dos alimentos entre 4,5% e 7,5% para 2024, afirmou nesta sexta-feira o jornal O Globo. A projeção anterior era de 3,5%. O novo percentual é maior que a inflação geral, que deve fechar o ano em torno de 3,96%, segundo o Boletim Focus divulgado na última segunda-feira, dia 17. Em 2023, os preços dos alimentos caíram 0,52%. Neste ano, a alta tem relação com a intensidade do El Niño, as chuvas intensas no Rio Grande do Sul e a antecipação do Laninha, além da alta do dólar. Produtos como arroz, legumes, verduras, frutas são e não devem ter redução significativa nos preços no segundo semestre. Tem o El Niño, né? A Laninha, todos esses fenômenos da natureza que acontecem aí de tempos em tempos. Mas o pior destruidor da nossa lavoura, o pior destruidor não é o gafanhoto, não é o Laninha, não é o El Niño.
não é nada desses fenômenos. Se chama Luiz Inácio Lula da Silva e PT. Esses são os maiores destruidores do nosso país. Esses são os maiores destruidores do nosso agro brasileiro. Esses são os maiores destruidores por onde passam. Não é só Lula e PT, não. É o comunismo, é o socialismo. Onde essa corja passa, os países entram num buraco sem fundo. E eu digo isso porque eu já passei por outros governos petistas. Nós, aqui, a maioria de vocês que me acompanham, já passaram por outros governos, além do PT, que foram destrutivos, mas o PT foi o maior deles. Eu acho que você concorda comigo nessa parte. Eu me lembro muito bem. Eu era criança, era adolescente, já era entendido das coisas. Eu ainda não sabia o que era direita e esquerda, mas eu me lembro muito bem do que Lula fez lá atrás e Companhia Limitada, e que hoje está sendo cancelado pelos ministros de toga preta. Um por um. Está sendo retirado as suas sentenças, está sendo retirado suas condenações. Um por um está sendo limpa a ficha. Voltaram à cena do crime. E por onde essa corja passa, o Brasil é destruído. Vocês querem ver um exemplo disso? É a matéria que eu vou jogar na tela agora, que é a que eu prometi na capa desse vídeo. Dá só uma olhada. Arrozão, Lula admite falcatrua em leilão. Até então era uma dúvida nossa. Será que teve alguma falcatrua? A gente estava falando de PT, a gente estava falando de governo Lula, e a gente estava com dúvida. Eu estava com dúvida. Será que está acontecendo falcatrua no governo Lula? E agora vem o próprio Lula e admite falcatrua em leilão. Petista debitou irregularidades na conta de uma empresa. Então vamos entender, tá? E a cara do Lula, será que ele está preocupado como nessa foto? Será que nós podemos acreditar que realmente ele está preocupado ou ele tem a certeza da impunidade? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Será que o Lula está realmente preocupado como essa foto nos mostra ou ele não está preocupado, ele está certo da impunidade que há neste país chamado Brasil? Olha só a matéria. O presidente Lula admitiu a existência de uma falcatrua no caso do Arrozão, cujo leilão foi cancelado depois de denúncias, segundo as quais as empresas vencedoras na disputa não pertenciam ao ramo alimentício, tampouco possuíam condições de arcarem com a importação. Ou seja, pequenas empresas, empresas com fachadas caindo, lajotas, é uma vergonha. Empresas que não têm cara de grandes empresas, microempresas. Não estou aqui falando do microempreendedor que não tem condições de arrumar a fachada, mas o que mais nos pegou nisso tudo é a imagem que se passava dessas empresas que arremataram este leilão. Não condiziam com o dinheiro que elas afirmavam ter em conta, em capital. Então foi isso que deixou a gente com o pé atrás. O petista, contudo, atribuiu a irregularidade a uma empresa. Tivemos a anulação do leilão porque houve uma falcatrua numa empresa, fecha aspas, palavras de Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista à Rádio Meio Norte do Piauí. E ele continua. Não é possível, o povo não pode pagar R$ 36 no pacote de 5 quilos. Aí tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. A gente vai dar uma garantia de preço, fecha aspas. Só que o que acontece é que ainda essa forma de importação está nos deixando preocupados porque é um arroz de procedência duvidosa, né? Um arroz de produtividade duvidosa, que se fosse produzido no Brasil, pessoas seriam presas ou seriam indiciadas porque os produtos que eles usam para cultivar esse arroz em países que a gente nem sabe de onde vai vir ainda, em países do Oriente, são produtos altamente tóxicos, que pode prejudicar a saúde do brasileiro. Mas o Lula não tá nem aí com a saúde, né? Daqui a pouco eu vou trazer o que o Lula fez escondido de você, que defende o Lula. Vou falar o que ele fez escondido de você e deixou você chupando o dedinho, tá bom? Daqui a pouco eu vou trazer aqui, mas vamos continuar aqui. Dessa forma, Lula foi
no sentido contrário à fala do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ou seja, o Lula desmentiu Carlos Fávaro. Carlos Fávaro, que se sentou na Câmara dos Deputados nessa semana, falou que havia a necessidade de importação, enrolou, ensaboou, não entregou aquilo que os deputados queriam que ele entregasse, e o Lula acabou entregando. Ele falou, não, absolutamente, não houve falcatrua. Aí o Lula vem aqui e fala, houve falcatrua, por isso que a gente anulou. É só deixar os petistas falarem entre si, é só deixar o pessoalzinho do Lula falar entre si, que eles mesmos caem na própria armadilha. Na própria armadilha. E é maravilhoso que isso aconteça. Maravilhoso que isso aconteça. Peço para você que me acompanha, deixar o like, compartilhar muito, ajuda muito o canal a alcançar o máximo de pessoas, tá? E como eu disse aqui, os amiguinhos do Lully, eles estão sendo um por um inocentados, entre aspas, inocentados, devido a decisões monocráticas de um ministro do STF. Vou mostrar para vocês. E o Estadão está criticando. Estadão cobra ministros a reagirem contra o desmonte da Lava Jato patrocinado por Toffoli. Esse é o Estadão que tá falando e eu estou replicando aqui no meu canal, porque é muito bom ver eles brigando, tá? Entre si. Estadão que fomentou a volta do Lula ao poder, que também critica o governo, tem criticado regularmente o governo aqui, e agora também critica o STF de todas as formas, e ministros individualmente, tá? Vamos ler a matéria. Magistrado anulou provas obtidas em acordo de leniência da Odebrecht em ações penais contra marqueteiro João Santana e sua mulher Mônica Moura. Não são os primeiros que o Toffoli anula sentenças, não são os primeiros, né? Lembra que é o amigo do meu pai, tá anulando todas as sentenças, tá desmontando todo o trabalho feito pela Lava Jato, tá? Ele simplesmente está anulando tudo. A história lá na frente, eles vão estar todos livres, isso se alguns deles não se tornarem ministros no governo Lula, como sempre tenho dito aqui, tá? E é isso que está acontecendo no Brasil. Quer ver a matéria? Ministro Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido do marqueteiro João Santana e da Mônica Moura para anular provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht em ações penais da Lava Jato contra o casal. A nova movimentação de Toffoli e a inércia dos demais magistrados da corte diante do desmonte da operação foram temas do editorial de opinião do jornal Estado de São Paulo desta sexta-feira, dia 21. Abre aspas. Em mais um capítulo do revisionismo histórico do pretenso editor monocrático do país, a investida já não surpreende mais. Espanta, porém, que os ministros da mais alta corte do Brasil assistam à atuação do colega sem exigir que seja levado ao plenário o caso que abriu a porteira para beneficiar colarinhos brancos. Avaliou o texto. Bom, mas vamos lá. Se os ministros da Suprema Corte do nosso país, eles não investem contra uma pessoa que está monocraticamente prendendo vários patriotas, vários bolsonaristas, criando inquéritos sem fim, adiando o final desses inquéritos sem fim, se eles não investem contra esta pessoa, vocês acham que eles vão investir contra outro ministro do STF? Não vão. Eles vão continuar na inércia, vão continuar que o problema não é deles, fingindo que o problema não é deles, vão continuar deixando o povo se ferrando, essa é a realidade. Nós não vamos ver um investindo contra o outro. Trouxe um vídeo aqui em que o André Mendonça discute ali com o Barroso, mas não interessa. Maconheiro no Brasil não é criminoso. Foi decidido. Foi decidido por eles. Aí vocês acham que um vai lutar contra o outro lá dentro? Não, não é tudo amiguinho. Tudo companheiro de trabalho. Eles não vão investir um contra o outro. Nós vamos continuar aqui com o nariz de palhaço. Como trouxas.
Mas um dia isso muda. Eu acredito que um dia isso muda. Eu ainda não desisti do meu Brasil, eu ainda não desisti desse canal, mesmo esse canal sofrendo ataques diários, eu não desisti do Brasil. Não vou desistir, não vou calar a minha voz. E aí que eu conto com você deixar o like, não esquece de deixar o like e compartilhar muito essa live, porque nós precisamos alcançar o máximo de pessoas. Ainda tem aqui, além dessas notícias que eu trouxe, ainda tem mais notícias que eu vou trazer aqui, e também um ato final de Lula que deixou muitos que acreditam nele, que acreditam nas falácias dele, decepcionados. Vou trazer ainda nessa live aqui, tá? Então fiquem ligados comigo. Eles não vão definitivamente ir contra um ou outro, um ministro do STF contra outro, porque eles sabem o que pode acontecer lá na frente. Eu não sei, mas eles sabem. Por isso que não investem um contra os outros. Porque muitas coisas eles sabem que acontece de errado, mas eles não fazem porque não sei por quê. Pensa aí na sua mente e coloca nos comentários, que eu acho que você sabe muito bem o que acontece para um não investir contra o outro. Censura de Moraes contra reportagens é motivo de impeachment, diz colunista do UOL. Outro jornal que fomentava o poder absoluto do STF, que fomentava a volta de Lula ao poder, agora investe contra o STF. E pedem a censura, e pedem o impeachment de Moraes mediante a censura. O ex-desembargador Walter Maierovitch criticou a decisão do ministro do STF contra a matéria do jornal Folha de São Paulo. Então vamos entender esta matéria aqui. O ex-desembargador e colunista do portal UOL, Walter Maierovitch, criticou a censura imposta pelo ministro Moraes do Supremo Tribunal Federal contra o jornal Folha de São Paulo. O jurista escreveu a respeito de um artigo publicado nesta quinta-feira, dia 20. Então vamos abrir aspas. A censura imposta pelo reincidente Moraes, no caso Lira, é causa de impeachment. Moraes, como Dias Toffoli, flertam com o impeachment faz algum tempo. Convém ler o artigo 39, número 5 da Lei 1079 de 50, aplicável a magistrados, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Então aqui nós vemos uma mídia que até então era alinhada com esse povo. Até então, se nós aqui criticávamos os magnânimos, os supremos, os deuses do Monte Olimpo, nós seríamos altamente criticados, ridicularizados por essa mesma imprensa que hoje a água bateu no bumbum. Eles perceberam que eles estão no mesmo barco que a gente e agora começam a investir contra esses mesmos que eles fomentavam o poder absoluto. O jogo virou, né? O jogo virou. E a gente avisou. Mais uma vez, nós avisamos que esse jogo iria virar. Eles achavam que eles estavam a todo vapor, que eles estavam com a liberdade plena, que nós estávamos loucos, que nós, quando falávamos, estávamos falando demais. E eu, particularmente, gosto muito de ver isso acontecendo, tá? Porque aí chancela tudo que nós falamos desde agora, desde então, tá? E agora, voltando novamente para o Lula, né? Olha só o que o Lula fez com o povo brasileiro, mais especificamente as pessoas que acreditavam em sua gestão, que a sua gestão iria ser muito melhor do que a do Bozo, né? Como eles costumam chamar o nosso querido capitão presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, coloca aí, Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil, para eu saber que você chegou até aqui nesta live. Deixa eu passar esse vídeo aqui rapidamente, é um vídeo rápido, do Gustavo Gayer falando justamente sobre o que o Lula fez. Ele deixou 4.000 pessoas perderem suas vidas com a dengue, mas a vida dele está assegurada. Vamos entender. Que bom, né, que a gente tem um presidente que realmente se preocupa com o povo, principalmente com os mais pobres, aqueles que são obrigados a usar o Sistema Único de Saúde, o conhecido SUS, que é tão celebrado pela esquerda.
Nós temos um governo que já bateu inúmeros recordes. Recorde de morte de Yanomami, queimadas, queimada no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, fuga de investimento, aumento da criminalidade, recorde de fugas de presídios de segurança máxima, de escândalos. E agora nós temos um recorde muito novo para o nosso país, que é um recorde de morte por causa de uma doença, que é a dengue. Como vocês sabem, um dos maiores fracassos desse governo, e é difícil de escolher porque a concorrência é muito acirrada, tem sido justamente o número de mortes por dengue no Brasil. O Brasil bate recorde de mortes por dengue, são mais de 3 milhões de casos. E olha que nós estamos falando de uma reportagem que é de abril. Na verdade, agora já passou de 4 milhões de casos. São mais de 4 mil mortes. Eu me pergunto, a partir de que momento a gente pode chamar genocida? Quantas mortes são necessárias para que o adjetivo genocida possa ser apropriadamente usado? Mas aqui nós temos um governo que o Ministério da Saúde não se preparou para a dengue, não contratou as pessoas para fazer a prevenção e não tinha vacina. O governo não tinha, o Ministério da Saúde não tinha vacina no início do surto da dengue, teve que esperar até as vacinas chegarem. Boa parte do Brasil ficou sem vacina, inclusive na própria rede privada. Não tinha vacina. Que legal, né? O governo que veio para trazer a ciência, o governo da educação e da saúde. E aí saiu uma matéria hoje que mostra realmente o que é esse presidente, que ele não se preocupa com o povo. A matéria que saiu em a imprensa agora é essa aqui, ó. Vacina contra a dengue. Lula não quis esperar o SUS. O petista vacinou contra a doença. Olha que legal, deixa eu aumentar aqui. Ó. O petista vacinou contra a doença na rede privada, antes do Ministério da Saúde iniciar a campanha de imunização do país. Ou seja, o Lula sabia que a dengue era um problema, foi lá e se vacinou, mas não organizou e não preparou o Ministério da Saúde para fazer a mesma coisa com as outras 217 milhões de pessoas no Brasil. E aí nós temos ali eu fico pensando, uma peste, um capeta desse, precisa se vacinar mesmo? Porque eu acho que qualquer coisa que encostar, qualquer vírus, bactéria, morre, né? Embora tenha se imunizado em público contra a gripe e Covid, presidente Lula se vacinou contra a dengue na rede privada, antes de o Sistema Único de Saúde iniciar a campanha de imunização contra a doença, que já deixou pelo menos 4 mil mortos no país em 2024, registrou Folha de São Paulo. Lula recebeu a primeira dose contra a vacina da dengue 5 de fevereiro, 4 dias antes do início da campanha de imunização do Ministério da Saúde. O petista recebeu a segunda dose em 6 de maio, também sem divulgação. Por que ele está tomando vacina escondida? Ainda mais o Lula. Vou parar para pensar. O Lula, que adora promover a vacina e gosta de tomar as vacinas, as injeções, né, em público para mostrar que ele não é anticientífico ou negacionista, ele foi lá sorrateiramente na rede privada, que 80% da população brasileira não tem acesso, tomou a vacina, sabendo então que existia o risco da dengue no país, embora o seu ministério não tivesse vacinas para aplicar no resto da população, nos mais pobres. Pois é. Ó, deixa eu cortar aqui. Se vocês quiserem assistir, tem o Gustavo Gaia. Eu trouxe essa matéria aqui, este vídeo, esse trechinho desse vídeo, que é importante. Mas olha só. O Lula foi lá e garantiu dele. E você que lambe as botas do Lula, infelizmente, ficou para trás mais uma vez. Mais uma vez, Lula mostra que ele não tá nem aí para você. Literalmente, ele tá cagando e andando, desculpa a expressão. Mas essa é a expressão verídica. O Lula não está nem aí para você, você vai continuar chupando o dedo, você vai continuar lambendo as botas de Lula, e o Lula vai continuar dando risadinha da sua cara. Risada de deboche que ele sempre dá àqueles que lambem as suas botas. E nós avisamos. Nós, loucos, nós bolsonaristas, nós, os doidões, nós, os criadores de teorias da conspiração, avisamos que seria dessa forma. Avisamos direitinho que seria dessa forma. E, infelizmente, algumas pessoas caíram nas falácias do velhinho bonzinho, entre aspas. Mas, enfim. Pessoal, preciso da ajuda de vocês neste momento também. Vou mostrar para vocês o quanto que a gente arrecadou até agora para a cirurgia da Lana. Lembra da Lana? Aquela cadelinha que está com problemas no quadril. Ela precisa de uma cirurgia urgente. E se você puder ajudar, a gente já conseguiu R$ 2.516,35
A meta é 7.550. Se fosse provavelmente um artista famoso aqui pedindo uma vaquinha para ele pagar um apartamento, alguma coisa, isso aqui já teria sido, essa meta já teria sido alcançada ou atingida em pouco tempo. Se fosse um político que estivesse pedindo aqui para as pessoas pagarem a multa que aplicaram por ele ter falado abobrinha, certamente esse valor já tinha passado da meta, né? Mas como é uma cachorrinha, né, a gente demora um pouco mais de arrecadar. Mas eu conto com você que gosta do meu trabalho, eu conto com você que gosta, você patriota de bem, que tem alguém que goste de animais, alguém que é protetor de animais, que podem fazer uma doação maior. O link dessa vaquinha para ajudar a Lana a voltar a andar, ela tem 80% de chance de voltar a andar, e tem fortes dores, tá? Ela tem dores agudas nos ossos, nas articulações do quadril. Então tá aí, ó, vai estar fixado aqui embaixo no primeiro comentário. Você clica, faça uma doação com amor. Agora, se você não puder ajudar financeiramente, pega o link e joga nos grupos que você faz parte. Tem várias pessoas empenhadas em jogar, né, o link da vaquinha da Lana em vários lugares. E a gente quer alcançar esta meta nesta semana ou na semana que vem, mais tardar. Até sexta-feira da outra semana a gente quer fechar essa conta para que a gente possa enviar a Lana para a cirurgia. Eu vou trazer todo o pós-operatório, toda a recuperação da Lana aqui para mostrar para vocês que tudo foi feito conforme aí o combinado, tá bom? Peço a vocês de coração, coloque a mão aí no seu coração, sabe? Os meus, graças a Deus, o meu cachorrinho, eu tenho um pincher aqui que eu amo de paixão, tenho os meus gatinhos, meus 2 gatinhos. Eu amo os meus animais e, graças a Deus, os meus animais estão saudáveis. É como se fossem filhos para nós, né? Os meus animais estão saudáveis. O seu aí da sua casa pode estar saudável também, né? Mas se você puder ter a possibilidade de ajudar um animalzinho que está precisando da sua ajuda, né? Eu estive na casa da Lana, eu conheço os proprietários da Lana. Na verdade, a Miriam, que é a proprietária da Lana, adotou a Lana depois dela ser abandonada, tá? A Lana foi abandonada pela primeira dona, e aí esta pessoa foi lá e resgatou a Lana, está cuidando da Lana, teve que sair do emprego, está cuidando da Lana 24 horas, a Lana precisa dela 24 horas, e a gente, se puder, podemos ajudar a Lana a se recuperar, tá bom? Então vai estar aqui, ó, na descrição desse vídeo. Eu agradeço vocês que chegaram ao final dessa live, deixa o like, compartilha muito, coloca a cidade de onde você está me assistindo, e Deus abençoe. Até a próxima live. Deus abençoe você, sua família, a nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Eu não vou desistir do meu Brasil, você também não desista do Brasil. Tira isso do seu dicionário, desistência. Não existe isso, tá bom? Deus abençoe.